Ciao amici! No vídeo de hoje vamos traduzir a música Champagne, do cantor Peppino di Capri, e focar em algumas palavras e expressões que você precisa aprender. Aproveitando a deixa, você sabe qual o significado de c'era stato? Nesta aula, vamos aproveitar essa expressão tão diferente do português e explicar de modo detalhado o que ela significa e todas as variações como c'è, ci sono, c'era e assim vai. Realmente, esta aula está imperdível para quem está aprendendo italiano. Ainda, vamos entender qual é a história que a música está contando. Já adianto que não é um romance muito correto. Você conseguiu perceber isso? Assista até o final que você vai entender do que eu estou falando. Antes de iniciar, só mais um recado rápido. Quem sugeriu essa música foi a querida Marilda. Fica aqui meus agradecimentos por ter assistido e por ter indicado esta linda música de Peppino di Capri. Aproveite você também para comentar esse vídeo e sugerir alguma música. Mas vamos para a música agora. Música Champagne, cantor Peppino di Capri. Vamos começar com a tradução da música. Só para aqui um detalhe, só do lado esquerdo está a tradução da música. Do lado direito, algumas coisas que eu já destaquei, né, da música, para a gente dar uma trabalhada, tá? Então vamos lá. Champagne, uma palavra francesa, que significa aquela bebida que todo mundo conhece. Então é a mesma, né, tradução aqui, mesma forma de escrever também. Per brindare, champanhe, per brindare a um encontro. Para brindar a um encontro. Primeira palavra que eu destaquei, per. Per, ela tem o significado, nessa música, ela tem o significado de para. Tá? Na maioria das vezes que ela aparece, você vai ver, tem uma vez, uma hora ou outra que ela aparece, que até dá um entendimento de por, né? Mas eu optei por traduzir ela por para. Tá? Então, por, como seria quando que ela teria o significado, esse per teria o significado de por? Por exemplo, per quanti anni ha lavorato? Por quantos anos você trabalhou? Né? Por quantos anos trabalhou? Então esse por ele tem um significado de durante. Durante quantos anos trabalhou? Então esse per ele pode ser tanto um para como um por. Tá? Na música aqui, como eu falei, ele tem mais sempre, né, se entende melhor como para. Vamos seguir para a segunda fase, para a segunda frase da música. Com te que já eri de um altro. Com você que já era de um outro. Então vamos começando a prestar atenção na música. Ó. Champagne, né, no sentido da música agora. Champagne para brindar um encontro com você que já era de um outro. Então quem está cantando, a pessoa principal ali da música, está fazendo um brinde, né, referente a um encontro que ele teve com uma pessoa, porém essa pessoa já era comprometida. Já fala aqui, ó, que já era de um outro, com você, né, com a pessoa que já era de uma outra pessoa, tá? Então vai prestando atenção na letra da música. Com te que já eri de um altro. Esse eri, ele é do verbo essere, que é o nosso verbo ser. Tá? Aqui eu apresento essa conjugação incompleta aqui, né, nesse tempo que está aqui, né, que em italiano é o tempo imperfeito. Então, mas o entendimento é bem parecido com o nosso. Então, ó, io ero, eu era. Tu eri, você era. Lei, lui, né? Lei, ela. Lui, ele era. Igual o nosso aqui, que, né, a música aqui você vê que ela está falando para uma pessoa, né, com te, né, com você, ó, que eri, tá vendo? Tu eri, tá vendo? Então esse é o tempo. Aí tem noi eravamo, voi eravate, loro erano. E nós éramos, vocês eram, eles eram, tá? Apesar do verbo estar, ó, até deixei aqui um destaque, ó, apesar do verbo estar em italiano, né, existir o verbo stare, existe também, tem o verbo essere e o verbo stare. Às vezes o verbo essere, né, tem também o significado de estar. Tá? Então eu coloquei aqui só para a gente ter esse entendimento. Por exemplo, io sono qui. É uma expressão italiana, né? Io sono qui. Que significa eu estou aqui. E eu estou usando o verbo essere. Então, só para você entender que algumas vezes o verbo essere, ele também tem o significado, o sentido de estar, tá? De stare. Né? Mais ou menos parecido com o inglês, né? O inglês também tem isso, com o verbo to be. Vamos seguir para a música então, vamos lá. Ricordi
c'era stato un invito. Recorde, houve um convite. Tá? Olha a expressão aqui, ó. C'era stato. Essa expressão ela é bem complexa. Então, com bastante calma aqui, a gente vai esmiuçar essa expressão e vamos aproveitar também para entender outras expressões que variam, né, que têm essa mesma origem, para você entender bem o que significa. Tá? Vou até ampliar a tela aqui para a gente ver com bastante calma. Então, c'era stato. Primeira coisa, como você viu na música, ele tem o sentido, se eu quiser escolher uma palavra, né, uma ou outra palavra para traduzir, você pode usar teve, né, ou a palavra houve, né, o verbo, né, aqui no caso, né, teve ou houve. Então, esse c'era stato, primeiramente, ele é a junção do ti mais era, c'era, ti mais era, c'era, stato. Esse ti, nessa expressão, ele tem um sentido, né, ele é uma partícula, né, tradução de particella, em italiano ele é conhecido como uma particella, que é uma partícula que tem um sentido de lugar. Tá? Então guarda isso. Nesse c'era stato, no c'era, esse ti tem um sentido de lugar, né, nesse lugar ou em determinado lugar. Então, c'era stato, se você quiser entender essa expressão, ela significa que em determinado lugar houve, né, ou teve, né, você que escolhe qual palavra para você tá melhor, teve algo ou alguma coisa, ou alguma pessoa, tá? Então, c'era stato, em determinado lugar, houve, né, algo, ou houve alguma pessoa, ou teve alguma pessoa, tá? Vamos seguir aqui, eu fiz um quadrinho para você ver vários tempos desse c'era. Então, você pode ver que o c'era aqui já está aqui, que ele é a forma passada, né? No presente é o c'è, que tem diversas músicas, né? Por exemplo, tem uma música do Neck, que ela já começa assim, ó, Laura non c'è. Então, Laura não está. Né? Ele já começa falando isso, Laura non c'è, Laura não está. Então, o c'è é o presente, né? Que é a junção de ti e é. Então, você pode traduzir por tem, né, presente, por a e por está. E o c'è é singular, certo? E como que fica no plural? Fica ci sono. Vou dar um exemplo. Tem um gato no telhado. Então, c'è un gatto sul tetto. C'è un gatto sul tetto. Se fossem dois gatos, como seria? Ci sono due gatti sul tetto. Então, estão dois gatos no telhado. A forma passada, né, que a gente até vê na música, c'era, tinha. C'era um gato sul tetto. O gato já não está mais lá, ele tinha um gato, estava um gato no telhado. Né? Se fossem mais de um gato, seriam c'erano due gatti sul tetto. Então, estavam dois gatos no telhado. E no futuro, né? Se eu sei que é um telhado que é frágil, ou um telhado fácil, que vai ter um gato lá, eu sei que vai ter. Então eu posso falar, ci sarà un gatto sul tetto. Então estará um gato no telhado. Se fossem mais gatos, ci saranno due, tre gatti sul tetto. Certo? Então, ó, eu não coloquei aqui, mas só para você saber, né, outro verbo também que pode ser usado, né, para entender esse c'è, o c'era, o ci sarà, é o verbo existe. Então, por exemplo, c'è un gatto sul tetto. Existe um gato no telhado. Então, o verbo existir também, né, em português também pode ser, né, você pode usar ele para dar o entendimento dessa frase, né, dessa expressão, né, do c'è, do c'era, do ci sono. Né, espero que até aqui você já tenha entendido o significado, mas vamos continuar ainda esmiuçando para você aprender bem sobre essas expressões italianas, que são bem diferentes do português. Se você perceber, essas expressões elas estão sempre na terceira pessoa, tá? Então são expressões impessoais. O que significa? Vamos fazer uma comparação com o nosso verbo haver. O verbo haver nosso, se eu quiser, não é fácil, se eu quiser né, falar que eu tenho alguma coisa, que se eu quiser conjugar ele na primeira pessoa, né,
Ele até existe, tá? Mas ele pode ver que não é comum, a gente não usa o verbo haver, porque a gente considera ele como um verbo impessoal. Então, pode reparar que sempre o te, tira, tisará, tissono, tirano, tisarano, estão sempre na terceira pessoa, tá? Então, essa expressão, ela, em italiano, ela é impessoal. Então, recapitulando, né? O te representa algo ou alguém em determinado lugar no tempo presente. Né? Tem, há, está, no caso existe. O tira representa algo ou alguém em determinado lugar no passado. E o tisará representa algo ou alguém em determinado lugar no futuro. Tá? Essa aqui no tempo, né? Essa aqui no singular. E no plural é a mesma coisa, igual que está no quadrinho aqui. Uma atenção, né? Essas expressões italianas, elas não se associam com posse, tá? Por parte de uma pessoa. Então, não é uma pessoa que te, não tem relação com a posse de alguém, de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Vou dar um exemplo aqui que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, há um exemplo errado aqui, ó. Minha sorella, minha irmã, te um gato. Tá vendo aqui, ó? Minha irmã possui, tem posse de um gato. Essa expressão está errada. Quando tem a relação de posse de uma pessoa, não é o te que usa, é o verbo avere. Então, do jeito certo seria aqui, né, como está embaixo aqui, ó, minha sorella há um gato. Minha irmã tem um gato. O verbo avere, ou minha irmã há um gato. Né? Então, o verbo, o a aqui, né, está na terceira pessoa. Io, ho, tu, hai, lui, ou lei, há. Então, minha sorella, terceira pessoa, lei, há um gato. Vamos a mais um exemplo. Há um gato sul teto. Está errado, tá? Então, pode ver que não é possui um gato sul teto, entendeu? O verbo haver, ele tem sempre uma relação, um sentido de posse. Eu não posso falar possui um gato sul teto. Então, aí você entende que, nesse caso, você tem que usar essas construções. Então, se é um gato, c'è un gatto sul tetto. Se fossem dois gatos, ci sono due gatti sul tetto. Tá bom? Entenderam aqui a questão de possuir? Se é uma pessoa, né? Io ho sempre, e não é io c'è. Io c'è um gato, não. Eu ho um gato. Tá? Vamos voltar agora na expressão da música para dar uma recapitulada geral. Voltando, né, então ao c'era stato. Essa expressão une o c'era, que a gente viu bastante aqui, que significa tinha, havia, com o stato. O stato é a forma passada do verbo stare. Então ele significa estado. Então, c'era stato. Tinha stato. Tinha estado, né, em português. Que é a forma passada do verbo stare, como eu falei. Então, c'era stato, havia estado, que significa, né, havia estado, houve. Ou teve estado, teve. Então, voltando para a música, né? C'era stato um convite, um invito. C'era stato um invito. Então, houve um convite, havia estado um convite, houve um convite. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque isso merece uma atenção, né, mais detalhada numa outra aula, mas essa construção de passado com dois verbos é comum, tá, no italiano, tá? Mas num outro momento a gente vai trabalhar com isso também. Voltando então para a música, ricordi c'era stato un invito. Recorde, houve um convite. Seguindo, stasera si va tutti a casa mia. Só uma dica de pronúncia. A palavra aqui, ó, essa palavra não deve ser pronunciada com um E no começo, tá? Stasera, não. É stasera. Stasera si va tutti a casa mia. Então, esta noite se vão todos na casa minha. Embaixo aqui eu coloquei a forma que é mais usual em português a gente falar, né? Então eu troquei um pouco as ordens das palavras só para dar um significado mais comum, né? Do jeito que a gente fala aqui no Brasil. Então, esta noite todos vão na minha casa. Vamos só dar uma atenção para esse stasera. Ó, stasera, né,
Ele significa esta noite, mas por que a música não está falando stanotte? Tá? Por quê? Porque esta sera, em italiano, a partir, por exemplo, assim, a partir das 15 horas em algumas regiões, a partir das 3 horas da tarde, 15 horas, ou no começo da noite, é sera. Então, eles estão indo, teve um convite, né, e eles ainda estão indo para a casa de uma pessoa, né, então não é muito tarde. Por isso que se usa stasera. É um início de noite, vai começar e vão para um lugar para se divertir, então se usa stasera. Né? Stanotte se usaria quando é mais tarde, uma coisa, né, que a pessoa, né, já está na cama, por exemplo. Stanotte ha fatto molto freddo. Esta noite fez muito frio. Então eu estou querendo dizer que à noite mesmo, a parte, né, durante o meu sono, quando eu estava deitado, quando eu estava dormindo, à noite fez muito frio, então eu uso stanotte, não stasera. Seguindo aqui com a música então. Così cominciava la festa. Assim começava a festa. E já te girava la testa. E já te girava a cabeça. Tá? Ó, fiz um destaque aqui, só para vocês saberem. Testa é cabeça, tá? Testa em italiano é a cabeça, não é só a testa. Eu coloquei aqui também de uma outra maneira, né, de uma maneira mais comum, porque para você entender que esse já te girava a cabeça significa que a pessoa ali já começava a ficar confusa, né, já estava girando a cabeça, já estava ficando confusa. Vamos dar uma recapitulada aqui na música, no sentido da música. Então, champanhe para brindar um encontro com você que já era de um outro. Então, essa pessoa, ele tá brindando, né, um encontro com uma pessoa que já tinha uma outra pessoa, que já era comprometida. Né? E naquela ocasião que eles estavam se encontrando, tinha um convite, tinha uma festa, provavelmente na casa de alguém, que eles foram para lá, porque eles já falam aqui que começa a festa, então era uma festa realmente na casa de alguém, e ali ela já começou a ficar confusa, essa pessoa, né? Porque quem está cantando, que é a pessoa principal, estava dando em cima. Então vamos seguir com a música. Per me non contavano gli altri. Para mim, não contavam os outros. Gli altri, os outros. Seguivo com lo sguardo solo te. Seguia com o olhar só você. Eu seguia com o olhar só você. Ó, essa palavra esguardo, né, tá aqui, ó, tem um destaque, ela significa olhar, tá? Não é o olhar verbo, é o olhar substantivo, olhar. O verbo olhar, em italiano, é o verbo guardare. Io guardo, tu guardi, lui, lei guarda. Tá? O verbo guardare é o verbo olhar, não tem nada a ver com guardar alguma coisa dentro da gaveta. Então, por isso que eu destaquei aqui para você, né, ficar atento. Então, guardare é olhar e esguardo é o olhar, mas o substantivo, né? Vamos seguir com a música. Se vuoi, te acompanho, se vuoi. Então aqui, a pessoa que está cantando, né, que é a pessoa principal, está oferecendo para a pessoa que, se quiser, ele acompanha a pessoa se quiser. La scusa... deixa eu só dar um destaque para esse vuoi, porque é um verbo importante no italiano. Vuoi é o verbo volere, que é o verbo querer. Né? Então, para memorizar esse verbo, como que eu consegui memorizar de uma maneira fácil esse verbo? O verbo volere, essa expressão volere, ela vem do latim e tem uma origem com a palavra vontade nossa. Então, volere, se você pegar o substantivo de volere, é volontar, vontade, que é o mesmo que vontade. Tá? E o que acontece? Só que no português, essa palavra vontade, ela não virou um verbo. Tá? Ela só ficou vontade. Né? E a gente usa essa expressão, né? A gente traduz então como querer. Já a vontade, em italiano, ele é o verbo volere. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, você quer fazer alguma coisa. Né? Eu tenho vontade, eu quero. Por isso que a gente usa o verbo querer e por isso que você consegue, né, fazendo toda essa associação, volere com vontade, com ter vontade, com querer, facilitar talvez a sua memorização. Mas vamos seguir, tá? La scusa é desculpa, a desculpa più banale, mais banal,
per rimanere soli io e te. Para ficarmos sós, eu e você. Então, ele está oferecendo para a pessoa que ele quer acompanhar ela, se ela quiser, mas é só uma desculpa para eles ficarem sós na festa. Vamos dar um destaque per rimanere. Rimanere, verbo ficar, tá? Ficar, permanecer, né? São sinônimos. Vou só dar uma dica de como eu memorizei esse verbo rimanere. Então, para associar rimanere com ficar, eu acho mais difícil. Então, eu associei ele com permanecer. Então, eu sempre fiz um joguinho às vezes, na minha cabeça, de construir algumas associações. Então, rimanere, rimanecer. Né? Então, quando eu escutava rimanere, eu já rimanecer, que me fazia associar com permanecer. E aí sim, ficar. Então, rimanere, rimanecer, permanecer, ficar. Então, la scusa più banale per rimanere soli io e te. Né? A desculpa mais banal para ficarmos, permanecermos sós, eu e você. Agora vamos seguir com a tradução da música para a gente entender, né, o que eu quis dizer com que é um romance não muito correto. E poi gettare via i perché. E depois jogar fora os porquês. Então vamos lá. Está tendo uma festa, uma pessoa que já é comprometida, essa pessoa está seguindo ela com o olhar, a pessoa que está cantando ali, a pessoa principal, né? Eu vou falar que é o homem, que é o Pepino de Capri, né, que está cantando, então que é um homem e que é a mulher que é comprometida. Então ele está acompanhando ela com o olhar, ele está procurando uma desculpa para ficar só com ela, está oferecendo para acompanhar ela na festa. E aí aqui essa frase é meio chave, né? E depois jogar fora os porquês, né? Que porquês que jogar fora? Jogar o porquê não, porque a gente não pode ficar, ele está jogando fora todos esses porquês. E aí, amar-te comecei, amar você como é. Amar, né, que no uso mais comum para a gente, para dar um melhor entendimento, significa amar você do jeito que você é. La prima volta, l'ultima. A primeira vez, a última. Então, o que ele está mostrando aqui na música? Que eles jogaram fora os porquês, então eles ficaram juntos. Só que esse romance é a primeira vez desse romance, mas também é a última, porque ela é uma pessoa comprometida já. Então eles só estão, né, aproveitando aquele momento da festa, e por isso que eu falo que é um romance que não é correto. Mas seguindo a música aqui, ó, champanhe, per un dolce segreto, para um doce segredo. Então agora ele está fazendo como se fosse um brinde por causa de um doce segredo, que é um segredo que eles não podem contar para ninguém, né? Mas que é doce, porque é um segredo que para ele foi bom. Para nós, um amor proibido. Então, para eles é um amor proibido, realmente, né? Ormai resta solo un bicchiere. Agora resta só um copo. Então, eles já tiveram romance, eles já ficaram pela primeira vez e eles já ficaram pela última vez também, que eles sabem que só foi aquele momento. Então, estão fazendo um brinde, mas é o último copo, né? Só resta um copo, porque é um amor proibido, né? E uma recordação. Só resta um copo e uma recordação. E de um ricordo da gettare via. Uma recordação para jogar fora, porque eles não podem, né? Eles ficaram juntos, mas eles têm que jogar fora essa recordação. Eles não podem manter essa recordação porque é uma coisa errada. Lo so, mi guardate, lo so. O sei, mi olhe, o sei. Tá? Isso aqui é a tradução literal, mas para você entender, ele significa assim, eu sei disso. Está me olhando, eu sei. Entendeu? Me guardate é o verbo guardar aqui, ó, olhar. Né? Me olhar, me olhe, me olhaste, me olhe. Né? Eu sei disso, está me olhando, eu sei. Me sembra una pazzia, me parece uma loucura. Brindare solo senza companhia. Brindar sozinho, sem companhia. Então o que acontece? Eles já tiveram um romance ali, escondido,
Só que agora cada um está sozinho, ela está olhando para ele, ó, me guardate, ele está olhando para ele, parece uma loucura e ele agora está brindando sozinho, porque ele já não está mais com companhia dela, né? Mas eu devo festejare, eu devo festejar. La fine di un amore, o fim de um amor. Então ele sabia que era algo proibido, então ele teve aquele romance, teve aquele amor, mesmo assim ele está festejando, né? Mesmo que acabou, ele está festejando, e aí ele chama, né, o cameriere champanhe, que é o garçom champanhe. Ele chama o garçom para tomar mais um champanhe sozinho. E assim concluímos mais uma música, mais uma aula de italiano, com a música Champagne do Peppino di Capri, uma música muito bonita. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar e siga o canal para você acompanhar sempre que uma nova música for publicada. Ciao amici, arrivederci, alla prossima!